gente que foi sentido para essa conferência, que é obrigado, meu irmão, que é justamente sobre preparando um caminho. E hoje nós vamos falar um pouco sobre preparando um caminho para a próxima geração. E uma palavra que Deus me deu, não foi agora, me deu já faz um tempo, mas ela tem muito a ver com aquilo que vai ser construído nessa manhã. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Neemias. Nós vamos ler ali Neemias a partir do capítulo 1. Eu vou trazer aqui um resumo de Neemias 1, e depois nós vamos a partir do capítulo 2. Em Neemias 1, a palavra de Deus vai falar sobre uma notícia que Neemias ele recebe, que é uma notícia triste, é uma notícia preocupante. Fala que a cidade dos pais de Neemias, ela foi assolada, os muros de Jerusalém foram derrubados. Neemias então ele recebe aquela notícia e ele fica triste, e a palavra de Deus vai falar lá no capítulo 1, que Neemias ele começa a orar, mas ele começa também a chorar, ele fica quebrantado na presença de Deus, ele fica triste com aquilo, e ele vai orar. Só que o interessante é que no final da oração de Neemias, você percebe que ele pede algo para o Senhor, ele pede algo específico, e o que ele pede é o favor do Senhor perante este homem. E este homem que ele está falando era o rei Artaxerxes, porque Neemias ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Então é interessante, é curioso nós ouvirmos através da oração de Neemias, ou lermos na oração de Neemias, ele pediu um favor o favor do Senhor diante do rei. Favor para quê? Porque ele recebeu uma notícia muito triste, ele começa a orar, e assim como eu compartilhei ontem sobre 2 Crônicas 20, eu gosto muito da oração de Neemias também, porque Neemias ele traz os feitos do Senhor, a grandeza do Senhor, ele pede perdão pelos pecados do povo, do pai, ele começa a entrar num lugar de arrependimento também, mas aí ele finaliza dizendo isso: Senhor, e eu te peço, dá-me mercê, dá-me favor perante este homem, porque ele era o copeiro do rei. Então o que foi gerado no coração de Neemias, naquele momento da notícia triste, e enquanto ele orava? Fala comigo: reconstruir os muros de Jerusalém. Uma tarefa bastante desafiadora, não é verdade? Eu tive a oportunidade já de estar em Israel, e a primeira vez que eu fui, eu andei nos muros de Jerusalém, e eu e minha esposa andamos 1h30 em cima daqueles muros, e nós não andamos a extensão completa daquele muro. E agora 2023, quanto que foram os ataques lá, gente? Foi 2024? Foi 2023, 2024 a gente estava na Vision Trip, né? 2023, eu tive a oportunidade de ir novamente, e estávamos de novo em cima dos muros de Jerusalém, só que nesse momento eu não estava apenas visitando, mas nós estávamos lá com atos proféticos em cima daqueles muros de Jerusalém, e nós vivemos um livramento lá, porque eu saí de lá 1h30 antes dos ataques, né? Nós estávamos lá, e 1h30 depois, quando nós pousamos em um outro país, ficamos recebendo as notícias do ataque. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que o Senhor gerou algo no coração de Neemias, que era reconstruir os muros de Jerusalém. E aí no capítulo 2 você vai ver que tem um diálogo interessante. Neemias, ele chega perto do rei Artaxerxes. Vamos lá no versículo 1. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser da onde? Do que está escrito aí na tua Bíblia?
da alma. Agora, só que a minha versão aqui, eu prefiro essa versão porque ela fala que a tristeza só pode ser do coração. Porque da alma, não que eu não concorde com essa versão, ela é muito boa também. Mas muitas vezes é fácil você identificar uma tristeza da alma, porque geralmente você acaba externando isso, né? Você acaba falando isso. E ali Neemias, ele não externa nada, ele não fala nada, ele simplesmente chega para servir o rei. O rei percebe que o rosto de Neemias está um pouco diferente, está mais entristecido, e ele fala: Neemias, essa tristeza só pode ser do coração. E para você identificar a tristeza de um coração, você não identifica de qualquer forma, você precisa ter relacionamento, você precisa conhecer, não é verdade? Eu estou casado, nós vamos completar em julho 22 anos de casado, e a minha esposa, ela me conhece, quase 22 anos juntos, casados. Se eu chegar e tentar disfarçar uma tristeza minha, ela vai pegar, ela vai perceber, porque ela independente da minha atitude, ela conhece o meu coração, e eu conheço o coração da minha esposa. E aqui Neemias, quando ele tem esse reconhecimento ali do rei, sobre como está o coração dele, ele tem a liberdade naquele momento de poder externar o que está no coração dele, e externar aquilo que estava sendo gerado também no coração dele. Olha que precioso isso. E Neemias, ele responde para o rei, ele diz assim: como não estaria triste o meu coração, se a cidade dos meus pais, os muros estão assolados, os muros derrubados, como não estaria triste o meu coração? Você vai ler isso, eu estou dando uma resumida. E o rei, naquele momento, ele percebe que Neemias está dessa forma. Quando Neemias externa isso, o rei pergunta para ele: o que você me pede? Perceba o diálogo, nós estamos falando de um rei, e nós estamos falando de um serviçal, de um copeiro, e o rei pergunta para ele: o que você me pede? Agora tem algo precioso nesse o que você me pede. Ele está querendo entender o que está no coração de Neemias, ele está valorizando o que está no coração de Neemias. E Neemias, ele responde: permita-me que eu vá reconstruir os muros de Jerusalém. E o rei volta a perguntar para ele: quanto tempo você precisa? E ele dá um prazo, e junto com o prazo, Neemias ainda continua dizendo para ele: olha, e dê-me cartas, para que eu possa passar pelas fronteiras, para que eu possa ter os mantimentos. Ele começa ali a externar tudo aquilo que ele precisa para a reconstrução dos muros. E a palavra de Deus diz que o rei, ele concedeu tudo isso para ele, porque a boa mão do Senhor era com Neemias. Glória a Deus por isso. E sabe, nós estamos falando sobre preparar um caminho, inspirando a próxima geração. Agora, se nós olharmos esse texto, o rei Artaxerxes com certeza ele conquistou muitas coisas, na verdade. Por ser um rei, ele teve conquistas, conquistou terras, ele conquistou um trono. O rei, com certeza, ele tem muitos serviçais, ele tem ali pessoas que acompanham ele por onde ele vai, ele tem guerreiros. Mas o grande detalhe é que ele percebe que algo está sendo gerado em Neemias, e ele dá valor àquilo que está sendo gerado em Neemias. E quando nós estamos falando sobre inspirando a próxima geração, nós não vamos conseguir inspirar uma próxima geração se nós não entendermos o que está no coração deles. E como eu falei, eu sou casado, eu tenho 2 filhos. Meu filho Gustavo tem 16 anos e hoje ele lidera os adolescentes na igreja, ele é líder dos adolescentes. O meu filho de 14 anos, o Felipe, que eu contei a história, tem 14 anos, hoje ele toca bateria, ele fala de oferta no culto, mas eles são adolescentes, eles brincam, eles têm a vida deles de adolescentes.
Mas uma das coisas que eu entendi é que eu não vou conseguir impulsionar meus filhos para eles viverem aquilo que Deus estabeleceu para eles como propósito, se eu não buscar conhecer o coração deles. E eu venho de um lar, de um testemunho que eu estava compartilhando ontem com o pastor Shalom. Eu estava compartilhando com ele o meu testemunho. Eu entreguei minha vida a Jesus com 17 anos, hoje eu tenho 49 anos. Sei que não parece, gente, mas quando eu entreguei minha vida com 17 anos, eu estava arrebentado, porque a minha infância, ela foi um pouco diferente. Eu tive uma infância onde não me faltou nada. Meu pai era um homem muito bem sucedido, e eu lembro que eu era pequenininho, meu pai saía de casa, e a linguagem de amor do meu pai era dar dinheiro. E meu pai dava lá, eu nem lembro na época, acho que era cruzeiro na época. Meu pai dava um dinheiro para mim, eu pequenininho, eu não sabia o que eu ia fazer com dinheiro. Aí minha mão era muito pequenininha, eu fiz um furinho no sofá, e eu pegava o dinheiro que meu pai todo dia dava, e eu juntava, parecia sabe aquele bolo de dinheiro de frentista de posto? Né? Eu pegava, juntava e botava dentro do sofá. Uma vez minha mãe aspirando o sofá, quando começou a aspirar, veio um tufo assim de dinheiro, ela olhou, que milagre é esse, né? E na verdade era meu dinheiro lá, porque eu disse, o que eu ia fazer, pequenininho, o que eu ia fazer com o dinheiro? Eu botava lá no sofá. Mas eu estava vivendo era uma infância onde a gente estava muito provido, só que ao mesmo tempo, meu pai, esse homem muito bem sucedido, ele começou nós não tínhamos a Bíblia como base da nossa vida, não conhecíamos o Senhor, e meu pai começou a entrar numa vida mundana. Ele começou a ficar mais tarde nos negócios dele. Daqui a pouco ele começou a chegar já com as roupas com cheiro de perfume. Minha mãe começou a perceber e que estava acontecendo adultério dentro do casamento, e glória a Deus que o Senhor depois restaurou nosso relacionamento, tudo isso. Mas o que eu estou querendo trazer é que eu vim de um lar muito conturbado. Eu cheguei para o Senhor com 17 anos, eu não sabia o que era uma paternidade. E quem, na verdade, cuidou da minha vida, porque meus pais acabaram se separando, eu estou falando isso porque nós tivemos uma cena muito, muito séria dentro da nossa casa. Um dia meu pai chegou transtornado, ele tirou uma arma da cintura, apontou para minha mãe pulou e meu pai deu um tiro. E aquele tiro, ele atingiu a cabeceira da minha cama, ele ficou alojado na parede em cima da minha cama, e eu cresci com aquela bala alojada em cima da minha cama, porque aquilo foi o ato talvez de ira do meu pai, mas ao mesmo tempo, a minha mãe também entrando em um lugar de como que eu posso me vingar dessa atitude do meu marido. Então eu vou manter aquela bala alojada. Eu não estou aqui para trazer nada emotivo para você, eu quero trazer o meu contexto. E aquela bala, ela foi gerando em mim o quê? Um cenário que eu vi quando era pequeno, e que eu determinei no meu coração: casamento é isso, família é isso. Então eu nunca vou me casar e eu nunca vou ter uma família, eu nunca vou ter filhos. Por isso que eu gosto de falar da minha família, porque isso, na verdade, essa bala alojada, ela não foi suficiente para anular aquilo que era propósito de Deus para a minha vida e para a minha casa. Então os traumas da tua vida, eles não são suficientes para anular o propósito de Deus na tua vida. Então aquela bala, ela não foi suficiente. E quando eu cheguei com 17 anos na igreja, eu recebi um abraço na entrada da igreja. Não sei quem me abraçou, eu só sei que foi uma pessoa. E aí aquele abraço, ele permaneceu sobre a minha vida. Eu entrei, sentei como você está sentado. Eu não sei o que foi pregado, o que foi cantado. Eu só sei que aquele abraço permaneceu, e eu fiz a minha primeira oração de verdade mesmo. E eu orei e eu falei assim: Deus, se é o Senhor, não me larga, porque eu nunca senti o que eu estou sentindo. E eu permaneci naquele lugar sentado, e aquele abraço curador, aquele abraço estava acabando com tudo aquilo que eu havia determinado no meu coração. Aquele abraço estava rompendo tudo aquilo que era
que era maligno, perverso, diabólico. Aquele abraço estava me curando. E eu lembro que no final daquele culto, a única coisa que eu ouvi foi quando o pastor falou: quem quer entregar sua vida a Jesus? Vem aqui na frente. Aquele abraço, aqueles braços do Pai, eles me ergueram daquela cadeira e fizeram assim. E eu entreguei minha vida a Jesus. E naquela noite, foi a noite que tudo aquilo que eu havia determinado no meu coração foi banida da minha vida. Aquela noite foi a noite que eu saí de lá amando tanto meu pai, querendo falar com meu pai, liberar perdão, pedir perdão. E até hoje, meu pai, eu falo com ele todos os dias, porque eu moro em Maceió, ele mora em São Paulo, mas eu estou falando de um lugar de restauração. Por que eu estou falando isso? Porque existe um segredo muito precioso em você impulsionar a geração onde você busca conhecer o coração dos seus filhos, conhecer o coração do que o Senhor está gerando sobre os nossos adolescentes, o que o Senhor tem dado de palavras sobre os teus filhos, mesmo eles ainda pequenininhos. Meus filhos tiveram palavras quando eles nasceram, sabe? Homens de Deus, mulheres de Deus que nós conhecemos, que oraram por eles e o Senhor trouxe palavras. Então esse lugar eu preciso manter sendo gerado no coração deles. Eles precisam crer, crescer, e eu como pai, minha esposa como mãe, lembrando: olha, existe essa palavra sobre a tua vida, e essa é uma palavra profética. O Senhor tem um propósito para você, Gustavo. O Senhor tem um propósito para você, Felipe. Vocês são a voz para a próxima geração, mas vocês também são a voz da tua geração agora. E aquilo que nós estamos vivendo hoje, o papai e a mamãe, é fruto daquilo que outros depositaram lá atrás, outros semearam lá atrás, e nós temos o privilégio de colher hoje, mas com a responsabilidade também de começar a plantar algo, porque vocês vão colher lá na frente, e vocês também vão plantar algo que outros vão colher lá na frente. Você está me entendendo? Agora perceba que se você for para Jerusalém hoje, você vai poder andar em cima dos muros, porque algo foi gerado no coração de alguém, reconstruir os muros, e isso permanece e prevalece até os dias de hoje, que se você conseguir ter uma viagem dessa, e glória a Deus, você vai conseguir, e eu quero impulsionar você, encorajar você a ir para Israel, para você pisar nos lugares aonde você lê na Bíblia, para você viver aqui no lugar onde Jesus andou, mas você vai poder testemunhar, olhar aquele muro, aquela extensão e falar: meu Deus, isso aqui é fruto de algo que foi gerado num coração de Neemias lá atrás, tantos anos lá atrás. Mas se ele não encontrasse alguém que identificasse aquilo que estava no coração dele e o impulsionasse para viver esse propósito, talvez aqueles muros não estivessem lá. Você está entendendo? Olha só, às vezes a gente olha para uma foto de Israel e a gente pensa: ah, que lindo, são muros. Mas esses muros, eles foram reconstruídos. E nós estamos falando de inspirarmos a próxima geração, porque o diabo, ele tem tentado destruir aquilo que o Senhor quer gerar na próxima geração, e eu e você somos responsáveis por manter isso. Não que o Senhor, eu estou tirando o poder, a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus, não é isso, mas eu estou falando sobre o zelo por aquilo que o Senhor tem na palavra dEle, o zelo daquilo que o Senhor espera de mim e de você, o zelo da palavra para ser cumprida. Isso tem que partir de mim e de você. Estarmos aqui nesse domingo, gente, não é só mais um culto de domingo. Eu não posso vir para cá e ficar apenas vindo para receber a minha bênção. Eu tenho que vir para cá entendendo que aqui o Senhor está alinhando propósitos. Aqui o Senhor, Ele está mantendo o meu coração com a chama acesa daquilo que é a realidade do Evangelho, que precisa continuar a ser cumprida. O ir de pregar o Evangelho, a grande comissão que nós lemos lá em Marcos 16, 15 e 16, isso aqui não é temporário. Isso aqui é enquanto nós estivermos vivos, e quando o Senhor nos levar, vai ter uma próxima geração que vai continuar dando continuidade a isso. Então eu e você precisamos ter o peso dessa responsabilidade. E eu estou falando do peso não como algo penoso, mas o peso que eu digo é de você saber de algo que o Senhor incumbiu para você, e isso é poderoso, porque o Senhor te dar algo para você cumprir, é que Ele acredita em você.
assim como aquele rei acreditou em Neemias, ele acreditou no que havia sido gerado no coração de Neemias, e ele impulsiona Neemias para viver o propósito de Deus. Olha que poderoso isso. Aquele homem que era um rei, mas ele conheceu o coração, ele conhecia o coração daquele que o servia. Eu, como pai, será que eu tenho buscado conhecer o coração dos meus filhos? Será que eu sou amigo dos meus filhos? Será que você tem buscado conhecer o coração dos teus filhos? Você é amigo deles? Eles têm externado para vocês aquilo que realmente está no coração deles? Ou eles têm buscado outras fontes? Porque hoje é fácil nós falarmos, porque eles não saem do celular, eles não saem do YouTube, mas é porque muitas vezes nós não estamos gerando momentos com aqueles que nós precisamos investir tempo, e nós estamos terceirizando aquilo que eles precisam ouvir através de YouTube, de celular, sendo que é algo que eu e você precisamos tomar posse e falar, eu sou responsável por estabelecer dentro do coração do meu filho, dos meus filhos, aquilo que é propósito de Deus. Eu tenho que lembrá-los das palavras proféticas que eles receberam. Eu tenho que toda noite entrar no quarto deles lá, impor as mãos sobre a cabeça deles e declarar, Senhor, obrigado, meus filhos são bem-aventurados, e eles vão viver tudo aquilo que o Senhor quer que eles vivam. Senhor, obrigado, porque meus filhos, eles nunca se desviarão dos teus caminhos. Meus filhos, eles serão prósperos, e eles serão uma voz para a geração deles. Está entendendo a importância disso? E às vezes a gente vai, a gente acostuma, e a gente chega e vai na hora de dormir, e aí a gente só dá um boa noite. A gente só fala, lembra que você tem que estudar, lembra que você tem que acordar cedo para ir para a escola. E a gente só fica lembrando daquilo que é só obrigação, obrigação, obrigação. E a gente esquece de lembrar as promessas, lembrar a palavra, orar e declarar a palavra sobre eles. Não adianta, inspirar uma próxima geração começa dentro da nossa casa. Inspirar uma próxima geração começa aqui, dentro da tua casa também, da tua igreja. Porque você não pode tratar um ministério infantil como um entretenimento. Meus filhos vão entrar numa salinha e vão ficar desenhando Jesus, desenhando lá. Não, meus filhos vão aprender o que é orar. Meus filhos vão aprender o que é a palavra de Deus. Eles vão aprender o que é o melhor sustento para a vida deles, o melhor alimento. E é na igreja ali, eles vão estar ouvindo. E aquilo que eles estão recebendo ali, eles vão receber uma porção ainda maior dentro da nossa casa. Porque eu e minha esposa, nós estamos trazendo ainda mais bagagem para eles. Não terceirize a igreja apenas como lugar que vai educar seus filhos. Inspirar uma próxima geração começa dentro da nossa casa. Vocês estão tão sérios, gente? Mas vocês estão entendendo meu coração? Vocês estão entendendo que preparar um caminho, a gente não pode simplesmente botar na mão dos outros. Hoje as coisas estão muito distorcidas, os valores do reino de Deus estão tentando apagar, mas isso nunca vai ser apagado. Só que eu e você precisamos entrar nesse lugar de posicionamento. Agora, você pega lá Gênesis 22, vai lá em Gênesis 22. Eu gosto demais desse texto. A gente precisava fazer um painel, né? Diz assim a partir do versículo 1: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, e enquanto ele mesmo
carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, o seu pai: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho, aqui estou. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos, e quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. E ele respondeu: sim, aqui estou. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. E olha, continuando aqui, diz: Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. Agora aqui a gente tem um outro ponto importante sobre gerações, porque aqui nós vemos que um pai, um líder, ele recebe uma direção de Deus. Quando nós estávamos vendo em Neemias, a direção de Deus veio para aquele que era o serviçal, mas agora a direção vem para aquele que é líder, e aquela direção é: você vai tomar o teu filho, aquele a quem você ama, aquele que o Senhor deu, e você vai oferecer o seu filho em holocausto no lugar que eu te mostrarei. Olha que dura coisa que o Senhor pede para Abraão, mas ao mesmo tempo você percebe o coração de Abraão, um coração temeroso, um coração obediente. A Bíblia fala que Abraão, ele responde: eis-me aqui. Ele recebe a direção, ele acorda de madrugada, ele corta a lenha, ele prepara o jumento, ele chama os servos, ele pega o seu filho, ele começa a caminhar. Só que o que eu quero pontuar aqui é Isaque, porque olha que interessante, quando eles chegam, depois de 3 dias que eles estão caminhando, eles avistam, na verdade Abraão avista o lugar onde o holocausto precisa acontecer, e ele fala para os servos: agora vocês vão ficar aqui, eu e o rapaz. Ele nem está falando mais o filho, você percebe isso? E tem versões que falam: eu e o moço iremos e adoraremos, porque no coração de Abraão já estava tão claro aquilo que o Senhor havia pedido, que ele mesmo já tentou, ele já começou a se desvincular daquilo que Deus havia lhe dado, e ele começou não mais chamar de filho, mas de moço, de rapaz. E quando ele chega naquele lugar do holocausto, ele está caminhando com seu filho, e olha o que ele ouve do filho: pai, nós já temos a lenha, nós já temos a faca, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Dura coisa você ouvir do teu filho, não é verdade? E Abraão, ele responde nesse lugar de fé, permanecendo no lugar de fé, porque ele havia dito para os servos: eu e o rapaz iremos, adoraremos e retornaremos. E ele permanece no lugar de fé, e ele fala assim para o seu filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Olha que glorioso. Só que a pergunta veio de Isaque. Então a pergunta veio do seu filho. Só que quando Abraão responde para ele: Deus proverá, você não vê a Bíblia falando mais sobre qualquer tipo de argumento de Isaque. Você não lê na Bíblia Isaque questionando o seu pai, retrucando o seu pai, fugindo daquele lugar, ele estando em um lugar de desobediência. Você não vê isso na Bíblia. O que você lê, e que nós lemos agora, é que Abraão preparou a lenha, colocou Isaque, preparou para o holocausto, levantou o cutelo para imolar, para matar Isaque, e o anjo teve que bradar. E por que eu estou falando de Isaque? Porque aqui você começa a perceber
Quem era Abraão para Isaac? Abraão era uma referência para Isaac. Abraão não é só a questão de ser o pai de Isaac ali, mas Abraão, ele era a referência para aquele filho, a referência de obediência, a referência de um homem que ouvia o Senhor, a obediência a referência de um homem que tinha relacionamento com o Senhor. Aquele pai era uma referência para aquele filho. E quando o filho está sendo colocado naquele lugar de holocausto, Isaac, ele percebe o que está acontecendo. Ele percebe: meu pai não faria isso por não me amar. Se meu pai está fazendo isso, eu estou trazendo o meu entendimento. Se meu pai está fazendo isso, é porque Deus pediu algo para ele. Se meu pai está fazendo isso, é porque ele está em obediência a Deus. E se ele está em obediência a Deus, eu também vou me colocar nesse lugar de sacrifício, porque o meu sacrifício vai trazer honra para o Senhor. O meu sacrifício vai manter meu pai no lugar de honra diante do Senhor, e eu vou ter a minha honra diante do Senhor. Olha que poderoso isso. A Bíblia fala para nós honrarmos pai e mãe, para que o Senhor prolongue os nossos dias na terra. O lugar de honra de Isaac ali foi estabelecido. Ele entendeu o lugar de honra dele, e é por isso que o Senhor respondeu, não só por um lugar de obediência de Abraão, mas também um lugar de honra de Isaac. Isaac, porque você está honrando pai e mãe, eu vou prolongar os seus dias na terra. Está aqui o cordeiro para o holocausto. Não é só uma obediência de Abraão, tem uma obediência de Isaac. Então aqui você percebe que ali era um filho que ele conhecia o coração do seu pai, que era uma outra geração, mas ele também impulsionou o seu pai, encorajou, inspirou o seu pai, para que ele vivesse o propósito de Deus. Olha que poderoso isso. Não é poderoso, gente? E se isso não traz para você encorajamento, eu não sei o que vai trazer. Porque eu estou vendo, sabe, eu lembro da minha infância, nós não tínhamos tantos vídeos, nós não tínhamos nem celular. E hoje, eu poder ver adolescentes num culto adorando o Senhor, eu poder ver ali, sabe, no YouTube, quantos vídeos de louvor e adoração nós temos, quantos vídeos de pregação nós temos. Hoje, se você quiser pesquisar qualquer tipo de palavra da Bíblia, você vai destrinchar isso na internet. Hoje está tudo muito mais fácil, muito mais aparente. Eu sei que as coisas ruins também estão muito mais aparentes, mas as coisas de Deus também estão muito mais aparentes. E às vezes a gente tem visto pais falando assim: é porque meu filho não sai da igreja. Você quer teu filho no mundo? Você quer teu filho nas drogas? Você quer teu filho no meio do baile funk, se drogando, bebendo, se prostituindo? Eu dou glória a Deus que meu filho com 16 anos está liderando adolescentes. E eu vou ser bem sincero com você, eu sei que talvez muitos vão pensar: poxa, mas ele só tem 16 anos, eu prefiro meu filho na casa de Deus, pregando o evangelho, ele está lá, buscando uma palavra para trazer para a geração dele. Mas eu, como pai, eu conheço meu filho, e eu também vou lá, eu gosto de surfar, eu gosto de andar de skate, eu gosto, e eu faço isso com eles, eu também vivo a adolescência deles. A igreja não pode ser um peso, o peso é você que traz com as suas palavras. Mas se nós estivermos sempre ali, declarando: filho, você é uma bênção, filho, olha, aquilo que você está fazendo, eu não tive a oportunidade de fazer, porque eu só entreguei a minha vida a Jesus com 17 anos, arrebentado, e você já estava podendo viver, sabe, no caminho do Senhor desde a tua infância. É um privilégio que você vive, e a tua geração precisa ouvir o que Deus tem colocado no teu coração. E é muito legal, porque quando eu estou na igreja, eu vejo, às vezes eles entram na sala, eles nem me chamam de pai, eles falam: e aí pastor, meu pastor, eles ficam brincando. Mas eu entendo que eles estão ali, não é só uma brincadeira, é que eles estão dizendo: hoje eu sei que você tem uma palavra para a gente aqui no culto, pai. Quando eles me chamam de pastor ali, é porque eles estão reconhecendo e dizendo: pai, continua. Eles estão dizendo: continua o pastoreio, continua a unção, não para, pai. Às vezes não é só ô pastor, meu pastor, não é apenas uma brincadeira, mas eu conheço o coração deles, eles estão me encorajando: Anderson,
Pai, não para, continua. Então, preparar um caminho para inspirar a próxima geração, ela não vai acontecer se você não conhecer o coração de quem está vindo lá atrás, de quem está vindo agora, né, mais novos, se não conhecer aquilo que construíram lá atrás, para nós podermos viver isso hoje. E se isso não te gerar encorajamento para você continuar construindo, meu irmão, você simplesmente vai ser apenas um frequentador de culto, e nós podemos ter o privilégio de sermos fazedores de história. E eu preciso continuar inspirando também a geração que é mais velha do que eu. Então, sabe uma coisa importante que é necessária, talvez você começar a fazer aqui? Às vezes a gente olha os mais velhos e a gente acha que, qual é o lugar deles na mesa? E é nesse lugar que você precisa sentar com eles, e você vai ser tão encorajado quanto isso que eu estou trazendo para você no culto. Um dia eu estava numa igreja ministrando, e no intervalo, nós fomos almoçar na própria igreja, e eu sentei com a mãe do pastor, uma senhora que já tinha 70 e poucos anos, uma senhora que viveu uma vida missionária, e ela estava contando para mim, ela falou assim: pastor, deixa eu te contar alguns milagres que eu vivi. Ela falou: um dia eu estava em casa, e sempre tive um chamado missionário, viajei por vários lugares, mas sempre dependendo, né, a vida missionária, aquela, sempre tendo os mantenedores. E ela falou: um dia eu estava em casa, e aí eu recebo uma ligação, de que um grupo de missionários estava na cidade, e esse grupo de missionários iam almoçar na minha casa. Eu só recebi a informação que eles iam almoçar na minha casa, e ela abriu a despensa dela, e ela falou assim: o que eu tinha, é bem o texto, né, da botija, né? Mas ela falou: o que eu tinha era um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz. E ela falou: eu não tinha nem mistura. E eu fiquei pensando: Deus, como que eu vou alimentar esses missionários que vêm para cá, se eu também não tenho recurso agora? E ela foi olhar o gás dela, e o botijão estava vazio, quase vazio. Ela falou: não sei se eu vou conseguir ter para cozinhar para eles. E aí eu sei que ela orou, e ela falou: pastor, orei, botei água na panela, comecei a despejar o feijão, e o feijão não parava de sair da botija. Ela falou: comecei a botar um arroz, e o arroz não parava de descer da botija. E ela falou: quando os missionários chegaram, ela falou assim, eu pedi para um deles balançar o bujão. Ela falou assim: balança o bujão, meu filho, porque talvez a gente vai ter que comprar. E quando ele foi balançar, ele falou assim: olha, o bujão está pesado, o bujão está cheio. O Senhor havia feito um milagre. Você crê nisso? Eu creio. Glória a Deus. Sabe aonde eu ouvi isso? Sentado na mesa com uma senhora de 70 e poucos anos, que viveu uma vida missionária. E aquele momento com ela, ela me encorajou. Ela falou assim: aquilo me impulsionou, eu quero viver isso. Eu quero poder ensinar os meus filhos, olha, um lugar de dependência. Porque hoje, às vezes, o adolescente, né, quando a gente vai viajar, pai, traz o tênis tal, traz não sei o que, tão fácil. Eu lembro que eu usei quichute, gente. Quem lembra do quichute? Eu amarrava o quichute aqui, você nem conseguia andar direito, né, porque ficava amarrado. E hoje a gente tem o privilégio de poder presentear os filhos, mas ao mesmo tempo, nos momentos de dependência, eles precisam saber desse lugar de dependência. Eles precisam viver esse lugar de dependência. E ela começou a compartilhar tantos testemunhos. E uma das coisas que nós precisamos entender é que a igreja, ela não é igreja para uma geração, ela é uma igreja geracional. Então, se você está aqui, talvez você tenha que hoje terminar esse culto e convidar alguém mais velho para almoçar com você, para você ouvir histórias. E você que é mais velho, talvez convidar quem é mais novo e falar assim: eu quero ouvir o que o Senhor está gerando no teu coração, porque isso vai encorajar e inspirar um ao outro. Amém? Amém. Glória a Deus. Acho que nem vamos ter o painel. Vamos ficar em pé?